presidente do TSE, Alexandre de Moraes, ordenou a abertura de uma investigação contra o deputado estadual Douglas Garcia pelo ataque à jornalista Vera Magalhães. Quais podem ser os impactos dos cortes de recursos do programa Farmácia Popular? E na Argentina, o governo consegue novos créditos com organismos internacionais. Eu sou Emília Bisotto e te convido a continuar aqui com a gente. O programa Central do Brasil desta quinta-feira está começando agora. Central do Brasil. O presidente do TSE, Alexandre de Moraes, ordenou que a Procuradoria Eleitoral abra uma investigação contra o deputado estadual Douglas Garcia, do Republicanos. O parlamentar hostilizou a jornalista Vera Magalhães após o debate para o governo do estado de São Paulo na última terça-feira. O Conselho de Ética da Assembleia Legislativa de São Paulo recebeu 8 representações contra o deputado. Todos pediam a cassação do parlamentar. Ele terá 5 sessões legislativas para apresentar defesa prévia sobre as acusações. Indígenas de 9 povos vindo de 4 estados realizaram na manhã de hoje, em Brasília, uma marcha para denunciar a escalada da violência contra a população indígena no país. Eles protestaram mediante os recentes assassinatos. Em 10 dias, 7 indígenas foram mortos no Maranhão, Mato Grosso e na Bahia. Os manifestantes cobraram proteção do poder público e pediram ao STF a retomada do julgamento que trata das demarcações de terras indígenas. Reportagem da Folha de São Paulo aponta que a campanha do presidente Jair Bolsonaro criou um site para atacar a candidatura do ex-presidente Lula. A página foi gerada com o CNPJ da campanha de Bolsonaro, mas não consta no TSE. Segundo especialistas consultados pelo jornal, a prática é vedada pelas regras eleitorais, que só permitem a promoção de conteúdos positivos sobre o próprio candidato. O diretor-geral da Organização Mundial de Saúde, Tedros Adhanom, afirmou que o mundo nunca esteve tão perto de decretar o fim da pandemia de coronavírus. Em coletiva de imprensa ontem, ele explicou na semana passada que o número de mortos pela doença caiu ao menor nível desde março de 2020. Mas, para que o fim da pandemia possa ser decretado em um futuro próximo, é preciso ainda manter as medidas de proteção vigentes. Entre elas estão garantir 100% de vacinação, manter os testes e assegurar os cuidados adequados aos pacientes no Sistema Básico de Saúde. Bom, vamos falar agora das eleições. O presidente da República e candidato à reeleição, Jair Bolsonaro, não tem agenda pública hoje e cumprirá compromissos reservados em Brasília. Ontem, ele participou de motociata no interior de São Paulo. Bolsonaro voltou a falar que zerou as invasões de terra no Brasil e que vai garantir título de propriedade. À noite, em Natal, no Rio Grande do Norte, o presidente participou de um evento voltado para as mulheres. A primeira-dama, Michele Bolsonaro, participou da atividade e disse que a mulher tem que ser ajudadora do esposo. Ela definiu o marido como um perfil mais técnico e ela mais espirituosa. Afirmou que era injusto dizer que Bolsonaro não gosta de mulheres, citando supostas ações do presidente em favor do eleitorado feminino. O ex-presidente Lula, candidato pelo PT, participa hoje, às 6 horas da tarde, de um ato público na cidade de Montes Claros, em Minas Gerais. Nesta semana, a coligação de Lula pediu ao TSE uma atuação mais enérgica no combate à violência política. Na petição, a campanha citou que os episódios recentes de ataques e assassinatos são uma estratégia organizada pelo presidente Bolsonaro e seus apoiadores. E também ontem, Lula participou de um evento com cooperativas em que ele recebeu um documento com propostas para a economia solidária. Nosso repórter Pedro Estropaçolas foi lá e conversou com Tereza Campelo, ex-ministra do Desenvolvimento Social. Ela traz uma análise sobre o momento atual do país e quais caminhos para combater um dos problemas mais urgentes no Brasil de hoje, a fome.
Alagoas é um estado tradicional onde a gente já tinha fome, já tinha pobreza, assim como o Maranhão, que é um outro estado onde a gente tem um percentual da população em situação de fome muito grave. Agora, essa não é a novidade, né, eu te diria. A grande novidade, eu acho, é a fome ter sido nacionalizada. Hoje, quando a gente olha os grandes números, no Nordeste nós temos 12 milhões de pessoas em situação de fome. Só em São Paulo, o estado mais rico do Brasil, são 6,8 milhões. Cooperativas que produzem comida de verdade, comida sem veneno, comida agroecológica, aquela comida que vai para a mesa do brasileiro. Então eles vão, de um lado, ajudar na geração de emprego, na própria retomada da economia, de outro lado, nos ajudar a garantir o aumento da produção de comida de verdade, que vai ser fundamental nesse processo de combate à fome. Esse encontro, ele mostra concretamente o que a gente tem construído e como a gente vai poder fazer mais. O governo Bolsonaro foi uma catástrofe para essa frente, né? Primeiro, acabou com a economia, com a Secretaria Nacional de Economia Solidária, criada pelo professor Paul Singer e por Lula. Então, acabou com a secretaria. Segundo, acabou com o conjunto das políticas vinculadas à economia solidária. Crédito diferenciado, crédito com assistência técnica, que é o crédito assistido, todo o processo voltado para cooperativas de catadores de material reciclado, tudo isso foi desmontado. Para a agricultura familiar e as grandes cooperativas da agricultura familiar, o Ministério desapareceu. Tá? O crédito foi misturado com o crédito para o agronegócio. A assistência técnica acabou. Os programas vinculados a compras públicas foram eliminados. PA acabou, PNAE deixou de ter compras públicas da agricultura familiar. Então, todo o cooperativismo vinculado e a economia solidária, construído ao longo de 10 anos, é um processo, não é um processo trivial. Foi desmontado. Nós temos que reconstruir todo o processo que garante renda e emprego para o povo. Valorização do salário mínimo, garantia de que a gente possa ter empregos, que são empregos formais, reconstrução dos programas de transferência de renda, a exemplo do Bolsa Família. Isso é uma frente que vai botar renda na mão do povo. Por outro lado, fortalecer a agricultura familiar, com crédito, assistência técnica, programas de compras públicas, como é o PAA. Nós também temos que retomar as obras públicas. Isso vai nos ajudar a reconstruir o investimento, gerar emprego e garantir transparência e controle social. Retomando conselhos, retomando a participação social, as conferências. Eu acho que são várias frentes, não é só renda, são várias frentes que terão que ser reconstruídas. É isso aí, a fome é um dos problemas mais urgentes do país, atinge toda a população, sobretudo as crianças. Bom, a Argentina destravou novos créditos com órgãos internacionais em uma visita do ministro da Economia aos Estados Unidos para enfrentar a dívida com o FMI e a crise inflacionária do país. Veja agora na reportagem de Fernanda Paixão, direto de Buenos Aires. Uma viagem do ministro da Economia argentino, Sérgio Massa, aos Estados Unidos marca uma nova etapa para a Argentina no contexto de uma crise inflacionária e uma dívida bilionária com o FMI. A visita, que durou uma semana e terminou na terça-feira, resultou em novos créditos com órgãos internacionais e investimentos de empresas do setor energético. A Argentina busca consolidar a relação com os Estados Unidos no contexto da renegociação da dívida de 45 bilhões de dólares com o Fundo Monetário
internacional firmada em março deste ano pelo governo da Frente de Todos. Em uma semana, Massa destravou 3 bilhões de dólares em créditos com o Banco Interamericano de Desenvolvimento e 900 milhões de dólares com o Banco Mundial. La naturaleza de estos tipos de créditos es muy diferente a la naturaleza que tiene el crédito con el FMI, ¿no? Que no están sujetos a metas de gestión, sino que son créditos que tienen un objetivo puntual, inversión en sector de salud, por ejemplo, e inversiones puntuales que sean estratégicas para, como mencionábamos hace un rato, el tema de los hidrocarburos. No son créditos que tienen esa finalidad, que Argentina los use para fines específicos. No te atan a una meta que limite tus herramientas de política econômica. Durante a viagem, Massa recebia boas notícias da Argentina. O programa que anunciou apenas um dia antes de partir para os Estados Unidos, o dólar soja, destravou a exportação de cultivos que produtores detinham à espera de uma desvalorização do peso argentino. O aumento das exportações se reflete em aumento de reservas para o Banco Central do país. O ministro da Economia, Sérgio Massa, destacou durante o anúncio da medida a importância do setor agroindustrial. Para nosotros el sector agroindustrial es clave. Es clave porque es uno de los motores o turbinas más importantes de la economía argentina. Es clave porque la discusión de la agenda global de alguna manera pone al tema de la seguridad alimentaria como un tema central en la agenda internacional. Es clave porque Argentina es uno de los grandes jugadores de producción de proteínas a nivel global, junto con Brasil y con Estados Unidos. Sergio Massa en Estados Unidos es llevar un balance de ejecución que permite, podríamos decir entre comillas, restablecer confianza en que la Argentina está dispuesta a cumplir con el Fondo Monetario Internacional y consolida un rumbo de la economía de primarización. ¿Qué quiere decir eso? Consolida el rumbo del agronegocio de exportación, consolida la perspectiva de producción y exportación minera, que tiene que ver sobre todo con el producto estrella de este tiempo, que es el litio. Es un conjunto de medidas de ajuste fiscal, de ajuste monetario y además una presión desde Estados Unidos para que Argentina avance en reformas estructurales de fondo, entiéndese por eso reforma laboral, reforma previsional e incluso reformas tributarias. Na segunda-feira, Sérgio Massa se reuniu com a titular do FMI, Kristalina Georgieva, que sinalizou apoio à gestão econômica da Argentina. O ministro também foi recebido por Janet Yellen, secretária do Tesouro dos Estados Unidos, em um gesto pouco usual de apoio. Os passos de Sérgio Massa têm conferido calma aos mercados, com um controle sobre o dólar paralelo. A expectativa como próximo passo será atender às demandas sociais e à economia do cotidiano. E a seguir, como os cortes no orçamento do programa Farmácia Popular podem impactar a vida dos brasileiros.
Estamos de volta com o Programa Central do Brasil. Nesta semana, uma notícia envolvendo o programa Farmácia Popular ganhou as manchetes dos veículos de comunicação. O jornal Estadão revelou que o governo Bolsonaro cortaria recursos do programa no orçamento de 2023. Depois da repercussão negativa, o próprio presidente disse que reverteria os cortes. Para falar sobre esse assunto e sobre a importância do programa Farmácia Popular, nossa entrevista hoje é com Gonzalo Vecina Neto, médico sanitarista e ex-presidente da Anvisa. Entrevista Central do Brasil. Olá, minha gente. Já estamos aqui com o médico sanitarista e ex-presidente da Anvisa, Gonzalo Vecina Neto. Seja muito bem-vindo, doutor Gonzalo. Tudo bem? Tudo bem. É um prazer estar aqui com vocês e discutir esses assuntos tão importantes da saúde pública brasileira, né? Doutor Gonçalo, o presidente Jair Bolsonaro aprovou no plano orçamentário do próximo ano cortes volumosos no programa Farmácia Popular, um baque que chega a 59%. Antes de falar exatamente dos efeitos desse corte, o senhor poderia nos explicar do que se trata exatamente esse programa chamado Farmácia Popular e qual o papel dele? A Farmácia Popular é um programa que foi criado ainda no governo do Lula, e ele trata da distribuição de um conjunto de medicamentos para tratamento de doenças cardiovasculares, principalmente aqui hipertensão, insuficiência cardíaca, diabetes, asma, contracepção feminina, né? E além disso distribui também fraldas contra um pagamento parcial. Os outros medicamentos todos são distribuídos gratuitamente. Então, uma receita que você obtém numa unidade de saúde, vai até a farmácia que esteja cadastrada, aqui tem Farmácia Popular do Brasil, apresenta a receita, seus documentos, se cadastra, e a farmácia faz a dispensação gratuita ou, dependendo de alguns outros produtos, fazendo uma parte do pagamento, tem um copagamento, no caso da fralda geriátrica, e você recebe esse medicamento gratuitamente para utilizá-lo. Notícias dão conta que o presidente pode ter recuado, inclusive, da decisão de realizar estes cortes, né? Que, caso aconteçam, representam um grande baque no orçamento. O que pode acontecer com o programa, né, e com a distribuição desses medicamentos, caso esse corte realmente se concretize? Veja, o SUS tem suas limitações, mas foi um programa muito forte aí para a gente conseguir enfrentar a pandemia. Mas uma das debilidades do SUS é a questão da assistência farmacêutica. O que é assistência farmacêutica? É a distribuição de medicamentos gratuitamente para tratar doenças que foram diagnosticadas. Diagnosticar é uma coisa, tratar é outra. Então, ter a farmácia popular é uma garantia de acesso a medicamentos que são fundamentais para tratamento de doenças que são altamente preocupantes do ponto de vista de saúde pública. Nós estamos falando de insuficiência cardíaca, hipertensão, diabetes e asma. Esse conjunto de doenças, ela tem uma participação muito grande na mortalidade. Então, diagnosticar e não tratar é muito ruim. Essa foi uma grande conquista que o SUS fez, a criação do programa que tem Farmácia Popular no Brasil. Foi noticiado também, entre os cortes, né, uma provável redução no orçamento também da saúde indígena. Quais são as consequências diretas dessa redução das verbas para o setor? Mais bolsonarismo, né? Ele tem um projeto de exterminar os índios para que as terras hoje habitadas pelos povos originais sejam transferidos para exploração ilegal de madeireiros, para grilagem de terra, para criação de gado, plantação de soja, e destruição dos nossos biomas com consequências para o futuro da nossa sociedade. Não me surpreende. E é terrível ver isso, e os brasileiros têm que ter uma melhor consciência do que significa
se retirar recursos para o tratamento da população indígena. Diferentemente do restante da população, a população indígena não tem aonde buscar assistência médica. Então, se o Estado não estiver presente, os índios morrerão, não tem outra alternativa. Então, acho que é mais um crime gravíssimo que esse governo está cometendo contra os povos originários. Acabamos de vivenciar uma das pandemias mais severas da nossa história, mas decisões como estas indicam que a saúde não está recebendo a prioridade que merece, né? Como é que o senhor tem avaliado a abordagem das candidaturas presidenciais em relação ao tema da saúde, sobretudo em defesa do SUS? Falando dos dois principais candidatos, a candidatura do Bolsonaro praticamente não tem nenhum tipo de novidade e de enfrentamento importante do que está acontecendo na saúde pública brasileira. A candidatura do Lula faz uma série de propostas, eu acho que uma série de propostas que, embora possam ser insuficientes, são propostas que dá para debater com a sociedade brasileira e nós temos que debater essas propostas. Eu acho que nós tivemos um retrocesso muito grande nesses últimos 4 anos, e não só nos últimos 4 anos, eu acho que nos últimos 6, 7 anos o retrocesso foi muito grande. Esse problema, por exemplo, da cobertura vacinal começou no governo Temer, com a emenda constitucional 95, que congela os recursos públicos na saúde. Então, nós temos um monte de desafios para vencer, e é óbvio que nós não vamos vencer os desafios criados em 6 anos, em 1 ano. Então, vamos ter que, na medida em que tenhamos um novo governo, vamos ter que discutir um projeto de recuperação da capacidade do SUS de enfrentar esses desastres que estão sendo construídos pelo atual governo, e qual vai ser o horizonte de recuperação dessas condições de enfrentamento da carga de doença que nós temos. Gente, nós conversamos com o médico sanitarista, ex-presidente da Anvisa, Gonzalo Vencina Neto. Muito obrigado, doutor Gonzalo. Até a próxima. Obrigado a vocês e até a próxima. Vamos ver se a gente mantém a nossa democracia com a nossa capacidade de transformar a sociedade. Voltamos ao estúdio do Central do Brasil com você, Emília. Muito obrigada, Afonso. Bom, faltando 18 dias para o primeiro turno, muitas dúvidas sobre as eleições deste ano ainda aparecem na cabeça dos eleitores, que vão à internet em busca de respostas. Em quem votar em 2022, quem não votou na última eleição pode votar nessa? E onde pagar a multa das eleições anteriores? Essas são algumas das buscas realizadas no Google. Por isso, ao longo dos próximos dias, vamos trazer aqui no Central algumas informações importantes e que poderão te ajudar. Para começar, quais são os direitos de quem não votou nas últimas eleições? Então, se você não foi votar em 2020, pode votar normalmente neste ano, mesmo que não tenha justificado a ausência. Por conta da situação de crise sanitária, o TSE aprovou em 2021 uma norma que também permite a quem não votou em 2020 obter passaporte e participar de concurso público. Amanhã, continuaremos esclarecendo outras dúvidas sobre as eleições de 2022 para você aqui no Central do Brasil. O clima de violência política é um dos temas do podcast 3x4 do Brasil de Fato desta semana. João Pedro Stedley comenta sobre a estratégia da extrema-direita de tentar criar um clima de medo às vésperas das eleições. O neofascismo, ele prega o medo como ato social. E ele prega a destruição do seu adversário. Destruir moralmente, destruir botando na cadeia, como fizeram com o Lula. Mas cá entre nós, ainda que haja fatos lamentáveis que você citou, Paraná, Mato Grosso do Sul, para um país com tanta desigualdade social, não, até que, na minha avaliação, é um padrão de violência menor. Porque a violência maior que está na sociedade não é essa. A violência maior é o feminicídio. Sem dúvidas. A violência maior
33 milhões passando fome. Então, há traços de violência social maior que afetam a nossa sociedade. E eu acho que há energias na sociedade brasileira que conseguem se contrapor à violência política. E confio nela. Eu acho que o povo brasileiro é um povo bom, é um povo trabalhador. Então nós não podemos cair nessa, alimentar, eu diria, essa paranoia que os neofascistas, criando um clima de que não dá para falar política, se tu botar um decalque no carro, tu pode ser agredido. Não vejo essa disposição do povo. É isso aí. E quem quiser conferir a conversa completa, o podcast 3x4 estará disponível amanhã de manhã nas plataformas digitais, como Spotify, Deezer e a Apple Podcast. Estão abertas as inscrições para a 4ª Mostra de Teatro de Heliópolis. A iniciativa busca fortalecer, estimular e apresentar o universo teatral de artistas e grupos da periferia do estado de São Paulo. A 4ª edição da mostra acontecerá entre 29 de outubro e 6 de novembro na Casa Teatro Maria José de Carvalho, no bairro Ipiranga. Serão 14 sessões de espetáculos teatrais, seguidos por rodas de conversa com o público e 2 oficinas de capacitação teatral. É possível se inscrever por meio de ficha disponível no site ciadeteatroheliópolis.com/mostra 2022. As inscrições serão válidas até o dia 21 de setembro. O Central do Brasil desta quinta-feira vai ficando por aqui. Acompanhe a gente também pelo YouTube da TVT ou, se preferir, estamos no YouTube do Brasil de Fato. A gente quer saber a sua opinião, o que você está achando do programa. Conta pra gente, manda mensagem pra gente pelo WhatsApp. Bom, é isso. Amanhã a gente se encontra de novo no mesmo horário. Até lá, eu te espero. Tchau!